Muito bem, pessoal, estamos iniciando aqui uma live no Instagram. Depois eu vou colocar essa live nas outras plataformas. E eu peço que você salve e tome notas do que eu quero dizer aqui para vocês. Eu quero comentar com relação à capacidade dos maus de fazerem coisas que pessoas normais como eu e você não temos capacidade, às vezes, para pensar no que pode ser feito, né? Avisem aí se o áudio está bem, se o áudio está bom. Eu quero comentar com vocês com relação ao requinte de crueldade que os comunistas têm, né? Essa capacidade de fazer o mal que eles têm e por que eles pensam dessa maneira, né? O áudio está ok aí, né? Espero que sim. Bem, áudio ótimo, obrigado. Karina, querida, um grande beijo. Rafa também. Pessoal que está me acompanhando aí. Muito bem. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da, da Gulag, né? O Ítalo está aí também na live. O Ítalo, não deixem de seguir o Ítalo na Lorenzon, Terça Livre, que era do Terça, né? A Gulag, ela muitas vezes é mencionada como campo de concentração. E os comunistas vão dizer, não é campo de concentração, porque não era isso que os comunistas estavam fazendo. Mas vamos lá. Eles começaram fazendo uma reforma agrária forçada, né? E o termo reforma agrária já é em si uma máscara, né? Ou seja, você coloca uma palavrinha mágica para poder colocar outras intenções no que você está querendo fazer. E por que você precisa ouvir falar sobre isso da União Soviética em relação ao Brasil? Vocês devem ter acompanhado as notícias que eu coloquei no Notícias Sem Máscara, de pessoas com requintes de crueldade absurdos. Saiu inclusive na Veja, né? De um homem que vai trabalhar, já está trabalhando para o governo, né? Que é líder do MST. Eu vou pegar aqui a matéria para vocês. Está lá no site noticiassemmáscara.com. Se você colocar lá noticiassemmáscara.com, a matéria que também saiu na Veja ou na UOL, não me lembro agora, mas é uma coisa horrorosa. Um homem que estava responsável pelo MST local, salvo engano, Mato Grosso, né? E ele foi responsável por uma coisa assustadora que aconteceu na vida de um dos membros do MST, que era para punir um dos membros do MST porque ele não queria fazer uma invasão numa das fazendas, né? Eu vou tentar achar aqui o artigo, né? A monstruosidade do MST. Decepar o dedo de uma criança de 1 ano. Esse é o título do artigo, tá? Esse aqui é o artigo, tá? E lá fala, então, desse líder que supervisionava lá, né? O tal do Valdir do MST, né? E ele tinha sido preso, o Valdir Misnerovic, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele foi acusado, então, de agredir, torturar funcionários de uma fazenda na cidade de Santa Helena de Goiás. Eu falei Mato Grosso, né? Goiás. E na matéria vocês vão ver o caso específico, mas ele agora está trabalhando no regime, né? No Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o que é esse Ministério do Desenvolvimento Agrário? Quando os militares lançaram a campanha Ame ou Deixe, né, com relação ao Brasil, na década de 80, houve uma tentativa de, meio que, com muitas aspas, forçar a migração de pessoas que estavam em situações como Rio, São Paulo, ali na costa brasileira, levar essas pessoas para o meio do país, né? Porque o Brasil ele não é tão povoado, a densidade demográfica brasileira ela está concentrada basicamente Rio, São Paulo, Minas. A concentração de pessoas que existe hoje
no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, ultrapassem muito mais do que a metade do país. Muito mais do que a metade do país. Então é óbvio que é de interesse de desenvolvimento do Brasil você ter o centro-oeste sendo povoado. E isso foi o que os militares fizeram no tal do ame ou deixo, no período do regime militar, né, para aumentar a produtividade agrícola do país e também aumentar a industrialização do país. Isso os militares fizeram, mas não é muita novidade. O próprio fascista Vargas também fez um pouco disso, aumentando a industrialização do país, porque isso você pode fazer com ou sem capitalismo, com ou sem liberdade econômica. Você consegue fazer com que um país seja uma força produtora no âmbito agrícola e depois fazer com que a industrialização aumente. E aí você acaba fazendo com que aquele país ganhe força. E ganhando força, aquele país consegue virar um player interessante internacionalmente. Os comunistas sempre souberam disso. Nos Estados Unidos, houve aquela migração para o oeste americano. Então, vários filmes retratam isso, vários filmes tratam disso. A população brasileira, a população americana, melhor dizendo, estava toda na costa leste, e aí, aos poucos, foi migrando para a costa oeste. E a meiuca também, ali, né? O meio entre esses dois extremos do país, as duas costas. E aí você consegue, então, ter um desenvolvimento maior. Como que isso foi feito nos Estados Unidos? Por incentivo e liberdade. Liberdade, sobretudo, de promulgação de novas leis. Então, o cassino, tudo que tem em Las Vegas, tudo isso acabou tendo uma maior liberdade. E aí a população americana acabou indo para o oeste, acabou ocupando o centro-oeste e a parte central americana acabou se desenvolvendo exatamente por causa disso. O Stalin, ele queria fazer então essa migração das pessoas para lugares onde ninguém queria ir, né? Lugares inóspitos. E um desses lugares, o primeiro teste do Stalin foi a ilha de Nazinsk, que eu vou tentar, não sei se eu virar a câmera que vai ajudar com que vocês vejam isso, né? Mas eu vou tentar fazer aqui de um jeito que vocês consigam ver. Espera aí, que o teclado está aqui. É só botar notícia sem máscara e pegar o artigo que eu traduzi, que é sobre a ilha de Nazinsk. Vou mostrar aqui para vocês. Esse foi o primeiro, a ilha de Nazinsk, a ilha da morte. Esse foi o primeiro modelo do Stalin. Então vamos lá, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Vamos lá, mudei de câmera. Voilá, consegui fazer de um jeitinho que vocês podem acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para melhorar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse é o artigo que eu quero mostrar aqui para vocês. Está pegando um pouco da luz ali, né? Então peço um pouquinho de paciência de vocês. Mas esse é o artigo, tá? A ilha de Nazinsk. Esse aqui. O artigo tá para assinantes, óbvio, né? Mas esse aqui é o que o Stalin fez como primeiro exemplo, a ilha de Nazinsk. E o que foi prometido ali, então? O Stalin acabou levando as pessoas para essa reforma agrária forçada, e aí quem não queria ir, ia de qualquer jeito, e levava pessoas pobres, presos. Você misturava gente miserável, pobre, com criminosos. É exatamente o que é o MST. Só que você não vai ouvir nem ver os deputados na CPI falar isso. Ou seja, dar o exemplo da Gulag e dar o exemplo do que o Stalin fez, como é exatamente o modelo do MST, que é o mesmo modelo da via campesina na Argentina, no Chile e aqui dos vizinhos do Brasil na América Latina. Isso você só vai ouvir aqui. Você não vai ouvir ninguém explicando que o modelo do MST é exatamente o que foi feito na União Soviética, que é exatamente o modelo que foi feito em Cuba, que é exatamente o que Maduro tenta fazer de alguma maneira. E o que é isso? Você força as pessoas pobres e prisioneiros a irem para um lugar. Óbvio que hoje em dia esses campos de concentração são verdadeiros campos de concentração, esse é o nome correto, mas esses locais escolhidos pelos regimes
para poder forçar uma migração populacional para esses lugares agrícolas, hoje em dia é um pouco complicado, dado o tamanho da velocidade da informação. Então, na China, que tem um controle de informação muito grande, isso já é difícil de ocultar. Não é impossível, eles conseguem ocultar muita coisa, mas não é impossível. Quer dizer, não é fácil de você manter isso. Então, o que está por trás do controle da mídia no Brasil, controle das redes sociais e o MST com esse Ministério do Desenvolvimento Agrícola? É exatamente fazer o que a China faz hoje, que é exatamente o que fez o Stalin com a Gulag. Só que o que aconteceu nesses locais, né? Como vocês podem ver no artigo que está lá no Notícias Sem Máscara, o que aconteceu foi isso. Nessa ilha, eles não conseguiram desenvolver a questão agrícola e aconteceu que algumas pessoas foram mortas e a ilha ficou conhecida como a Ilha Canibal ou Ilha da Morte. Por quê? Num lugar frio, né, num lugar sem poder fazer produção agrícola, o que aconteceu? As pessoas iam para lá, passavam fome e começavam então a comer, literalmente. Quando eu falo comer, é cortar e fazer churrasco dos seios e das panturrilhas das mulheres. Tá? Seios e panturrilha. Eles cortavam e faziam churrasco para tentar sobreviver no duro inverno da Sibéria. Esse foi o primeiro modelo. A ilha de Nazinsk foi o primeiro modelo do Stalin para tentar fazer a tal da reforma agrária. Esse é o requinte de crueldade desses comunistas que as pessoas não têm ideia. Não têm ideia do que eles estão planejando. Por que nós temos essa dificuldade de ver o quão maldoso pode pensar um comunista? Olha aqui, ó. Leiam comigo. Como era a prática padrão no Gulag de Stalin? Criminosos comuns se misturavam a prisioneiros políticos como meio de manter uma atmosfera de terror, que é exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo quando ele fez, né? Quando ele e o Lula prenderam as pessoas naquele evento pós 8 de janeiro. Documentos soviéticos preservados no Museu Gulag, em Tomsk, registram os interrogatórios de alguns desses criminosos que estavam na ilha de Nazinsk. Um foi perguntado se ele comia carne humana. Não, isso não é verdade, respondeu ele. Eu só comia fígados e corações. Ou seja, de seres humanos. Questionado sobre os detalhes, ele disse: era muito simples. Assim como em shashlik, espetinho de churrasco, fizemos espetos com galhos de salgueiro, cortamos em pedaços, colocamos nos espetos e assamos sobre a fogueira. Escolhi aqueles que não estavam vivos, mas ainda não estavam mortos. Pessoas que estavam quase para morrer, então, eram escolhidas para ser cortados os seios e a panturrilha. Era óbvio que eles estavam prestes a partir, que em 1 ou 2 dias eles existiriam. Portanto, era mais fácil para eles assim. Agora, rápido, sem sofrer por mais 2 ou 3 dias. Outros descreveram mulheres amarradas a árvores enquanto os homens cortavam seus seios, panturrilhas e outras partes do corpo. Tudo isso para fazer esse churrasco, né? Para sobreviver ali, esses criminosos, nessa ilha do terror do Stalin. Outro criminoso comum, cujo interrogatório sobrevive, se gabava de espancar prisioneiros para extrair o ouro que estava nos dentes para comprar fumo. Disse ele quando perguntado por que fazia isso. As pessoas precisam fumar. Dos guardas, você poderia conseguir uma caixa de fósforo de tabaco ou 2 jornais inteiros para enrolar cigarros. Há vários relatos ali nesse artigo, né? Acessem noticiassemmascara.com para que vocês possam ver o tamanho da crueldade que os comunistas são capazes de fazer. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. É óbvio que a gente não vai chegar a ver, creio eu, canibalismo no Brasil tão rápido, né?
Não sei se no Brasil eles conseguiriam fazer isso. Mas, por mais que não cheguemos no canibalismo, por mais que não cheguemos nesse tipo de envio de pessoas inocentes junto com criminosos comuns em áreas inóspitas, né, nós vamos ver muitas atrocidades acontecendo no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, já é um exemplo de o que uma atrocidade comunista é capaz de fazer numa região, num país. Você que chegou agora, está meio perdido na live, pode assistir depois, desde o início. Mas é importante que vocês entendam. Na CPI do MST, vocês não vão ver isso. Na CPI do 8 de janeiro, muito menos. Reforma agrária é um tema que as pessoas acabam usando esse termo por uma coisa que não tem nada a ver. Não tem ninguém pensando em fazer reforma, muito menos agrária. Então, o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento é o comunismo puro e simples. Né? Controle da informação para poder ocultar o que vai ser feito e depois unir criminosos comuns com pessoas inocentes em locais inóspitos para que ali possa acontecer aquela desintegração do tecido social, a destruição por completa da sociedade tal como nós a conhecemos, a civilização ocidental, tão cara e construída pelos cristãos. E eles fazem isso sem pressa. E é exatamente isso o que eles estão fazendo no Brasil. Então, se você quer entender mais como que eles fazem isso, não deixe de ser meu aluno, meu assinante no noticiasemmáscara.com ou lá no Locals, que é terca.locals, se escreve local com Szinho no final, .com. Vocês precisam alertar os seus líderes religiosos sobre isso. É impossível que o comunismo continue avançando no mundo e no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. É impossível que ele consiga crescer e continuar mentindo e divulgando a sua mentira, a sua agenda, quando nós temos líderes religiosos que denunciam isso noite e dia. Então nós só temos ainda algum tipo de avanço comunista no mundo, e sobretudo no Brasil, porque nossos líderes religiosos são covardes. Bispos, padres, pastores, que não denunciam o que o comunismo é capaz de fazer, o que o comunismo já fez e o que o comunismo está fazendo. Sempre vem aquela... não é local.com não, Rosane, é locals. É local, bota um Szinho.com, mas é terca, de terça livre, .locals.com. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E nós precisamos cobrar os nossos líderes religiosos. Vocês precisam cobrar os seus líderes religiosos. Vocês precisam alertar as pessoas, parentes, amigos, e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais com ojeriza do comunismo. Sem isso, é impossível fazer qualquer coisa. Não dá para narrar o que os comunistas estão fazendo, o que eles fizeram e o que eles são capazes de fazer com dedinho, com eufemismo, com figura de linguagem. É necessário dizer abertamente o que eles são capazes de fazer, o que eles já estão fazendo e o que eles já fizeram. E para isso você precisa fazer uma boa escolha de palavras. Você não pode usar a palavra que a imprensa está usando, a palavra que a mídia usa, a palavra que os propagadores do comunismo usam nas universidades. Você não pode usar termos propagandistas. Você precisa dizer exatamente o que eles são. Tá? Se você quiser aprender como se faz isso, não deixe de se tornar meu aluno. Isso é fundamental hoje para que o brasileiro possa compreender o tamanho desse problema. Bem, eu sei que está tarde, para quem está assistindo ao vivo. Para você que assistiu depois, não deixe de mostrar esse vídeo para os seus amigos e não deixe de acessar esse artigo, A Ilha de Nazinski, a Ilha da Morte do Stalin. Até a próxima, Deus abençoe. Não vou deixar essa live longa não. Um abraço.